Bom, gente, então essa é a nossa estreia, agora já não tem mais mistério, vocês já sabem quem é a pessoa que vai tocar essa temporada de pílulas junto comigo aqui no Comunica. Então, assim, para explicar para vocês como é que isso vai se organizar. Então, a única coisa que eu faço é convidar a pessoa para vir ter um quadro mini aqui comigo, e aí eu dou liberdade para a pessoa para que ela escolha o nome do quadro, a temática do quadro, e eu só sigo o fluxo e acrescento caso eu consiga alguma coisa. Então a ideia é mais ou menos essa. Então, assim, gente, a Roberta, ela vai explicar já pra gente. Ela escolheu o nome Miudinhos, e ela vai explicar pra gente o porquê que ela escolheu o nome Miudinhos e o que é que a gente vai falar nessa temporada de curtas aqui dentro do Comunica. Muito Vamos bem. lá, Roberto. Obrigada, Guilherme. A ideia, né, dos Miudinhos, ou Miudinhos com a Roberta e Cleide, é da gente conversar sobre algo que está muito em voga, né, que é um olhar para a criança de uma maneira muito intensa, mas com um viés muito perigoso, né? Nós estamos olhando para as crianças como se elas tivessem sempre problemas. E às vezes não são problemas, as crianças estão só num processo de desenvolvimento que é longo, né? Então leva cerca de 20 anos, todo o desenvolvimento neuropsicomotor, e é importante a gente guardar esse nomezinho, dividido em 3 partes, e não chamar de neurodesenvolvimento, porque não é só o neuro que desenvolve, né? Então a gente tem aspectos neurológicos, que é a maturação do sistema nervoso central, a gente tem aspectos motores, porque é o que primeiro se apresenta diante da humanização, são as ações e os movimentos, e tudo isso forma rede de representações, que é o tal do psiquismo, né? Então é neuropsicomotor, né? E essa coisa comum, essa banalidade, esse bebê banal, como diz uma psicanalista francesa, Marie-Christine Glasnick, parece meio abandonado, né? E aí a gente teve a pandemia, né, de 2020 a 2023, e aí ficou uma situação meio bizarra, né? Que parece que as pessoas desconheceram o que é uma criança. E aí, para mal dos pecados, né, e pensar a infância e a adolescência é algo que eu gosto muito e que eu já me dediquei bastante, e eu achei que era interessante a gente conversar sobre isso numa lógica, vamos dizer assim, também banal, né? Então a ideia é a gente ter esse momento de conversa em que eu vou responder de um jeito condensado aquilo que as pessoas mandarem de qualquer lugar. Do lugar de ser especialista, do lugar de ser pai, de ser mãe, de ser curioso, de ser vó, de ser tio, né? De qualquer coisa, né? Que a gente possa conversar sobre as questões de uma maneira que ninguém vai ficar exposto, né? Então a gente não vai chegar aqui e falar, né? Ela, você, Maria, que disse, né? Não é isso. A ideia é a gente falar do conjunto dos temas, né? Ou das angústias, ou das curiosidades. Tudo vai chegar no Comunica e a gente vai pensar estratégias de como condensar essas conversas, né? Então, partindo dessa ideia da criança comum, eu trouxe dessa vez, e depois o link vai estar nos stories e dentro da apresentação, 2 manuais que saíram do Ministério da Saúde. Infelizmente, na hora que imprimiu, ficou escuro, mas na verdade aqui é azulzinho. Desenvolvimento neuropsicomotor, sinais de alerta e estimulação precoce, um guia para pais e cuidadores primários, e o outro é a mesma coisa para profissionais de saúde e educação. Primeira coisa que eu queria ressaltar nesse documento é um documento. Ou seja, não é uma coisa que alguém, né, de gabinete resolveu fazer para ganhar nada, né? Então isso está disponível no Ministério da Saúde, é gratuito, né? Tem uma pá de gente aqui que escreveu sobre isso, tem um monte de gente que foi consultor de vários lugares, né, vários especialistas, né, e é bom vocês gravarem a diferença entre especialistas e especialismos. Especialistas são pessoas que estudam, pesquisam, se dedicam. Especialismos são aqueles que gostam de prestígio, que acham chique, né, atender crianças com rótulos, né? Então, assim, isso a gente não quer, a gente quer especialista, isso é outra coisa, né? Então, os especialistas aqui fizeram um documento gratuito que é do Ministério da Saúde e é fresquinho, 2023, tá novinho. E ele vai fazer toda uma digressão sobre o que acontece com a criança de 0 a 6 anos.
com muitas referências legais, com muitas apresentações, por exemplo, com desenhos, com dicas de estimulação auditiva para as crianças e a referência para quem quiser referência. Cada condição que uma criança pode apresentar, boa ou ruim, né? E sempre no sentido de pensar o desenvolvimento comum. Né? Eu acho importante a gente voltar sempre nas coisas simples. Não que as coisas simples sejam fáceis, né? O que é simples sempre é difícil. Mas o que é simples nos permite um agenciamento. Então, se eu tenho uma criança, sistemática, o meu trabalho com ela é de tentar flexibilizá-la. Se eu tenho uma criança com qualquer sigla, TEA, TOD, TEI, TDAH, né? Essa sopa de letrinhas, complica. Né? Porque assim, o pai não sabe o que é aquilo. Né? Conta aqui uma história engraçada. Uma vez eu trabalhava numa escola e cheguei na aula, na sala de aula da professora, né? E aí ela falou assim, eu preciso conversar com você. Eu falei, tá bom. Sabe aquele menino assim, assim, assim? Eu falei, sei. Então, eu tava vendo no hiperatividade.com, que é um site, e ele tem esse negócio, ele é hiperativo. Eu falei, que bom. E aí, assim, o que você acha? Eu acho que você devia tratar ele. Eu falei, tá bom. Mas assim, de verdade, nós duas aqui, você acha que ele tem o quê? Menina, eu acho que esse menino tem um dragão dentro dele. Nossa, é muita gente ali, é muito intenso. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou tratar a hiperatividade dele. Claro que não, né, gente? Eu tava na escola para fazer outra coisa, né? Ouvir os professores, articular as relações. Lugar de clínica não é na escola, né? Ponto. E falei, você cuida de resolver o que faz com o dragão, né? Porque eu nem sei o que faz, né? Ela falou assim, a gente faz um castelo. Falei, muito bem, então faça o castelo. E aí a gente se encontrava semanalmente, porque eu passava na sala de todos os professores, e aí eu ia perguntar para ela, e o castelo? E ela foi criando uma série de limites para ele. Realmente ela fez um castelo. Então ela trazia ele sempre perto dela, ela criava situações para ele ajudar os colegas. Ele era uma criança muito rápida, então ela fracionava as atividades, ela fazia ele de secretário para levar as coisas, buscar as coisas, né, junto com a diretora. Ela criou toda uma situação com ele e que ele se sentiu realmente castelado, né, vamos dizer assim, e esse dragão pôde, né, na sua intensidade, fornecer energia para mais coisas. Então vejam, quando a gente muda a palavra, né, quer dizer, se fulano é hiperativo, faz o quê? Né? Então assim, isso faz toda uma mudança na possibilidade da gente lidar com isso. Dizem que, não sei se é verdade, se for, por favor, depois vocês comentam para mim se é verdade ou não, que a Margaret Thatcher dizia que palavras são pensamentos, pensamentos se tornam ações. Pelo sim, pelo não faz todo sentido. Vamos tomar cuidado com as palavras, né? E aí vem a questão do miudinho, né? Por que a gente tem que tomar cuidado com as palavras? Porque elas são miúdas. Às vezes a gente fala, né, atravessado, magoa, espinha, tritura, e a gente nem percebe e fala assim, não foi nada. Mas foi, né? Um não dito de uma maneira rude, né? Uma palavra jogada de qualquer jeito, né? Assim, não fica bem, né? Meu pai era uma pessoa muito tranquila, né? Enfrentava, né? Eu adulta, muitas questões, né? Assim, era negro, foi um negro que rompeu a bolha, né? Fez 3 faculdades, foi militar, né? Em nível superior. Pensava coisas diferentes, gostava de filosofia, mas adorava história em quadrinhos. Era um cara bem diferente. E ele sempre comentava isso, né? Quando a gente está no meio do dia, a gente não presta atenção, que a gente fez muita coisa, né? E assim, é muito miudinho, né? Você levanta, abre o olho, se levanta da cama, escova o dente, guarda a pasta, guarda a escova, penteia o cabelo, né? Quer dizer, são muitas ações miúdas que compõem o nosso dia, né? Há alguns anos atrás, eu gosto muito de biografia. Eu estava lendo a biografia da Ana Freud. Ana Freud era a última filha do Freud. Foi uma filha que eles não queriam mais, porque já tinham muitos filhos. E a Ana Freud veio, né? Veio. E o Freud não apostava muito nela, não dava muita bola pra ela, tipo assim, né? Né? Tá, mas no final das contas, né? Como tudo na vida, a vida faz curva. A Ana Freud foi a Antígona de Freud, né? Foi ela que cuidou dele até a morte. E viveu bastante, né? Então, Ana Freud nasceu em 1895, morreu em 1982, se eu não me engano, 81 ou 82. E aí, já no fim da vida, né? Um cara foi conversar com ela, um jovem,
e pergunta para ela o que ela estava achando. Ela viu tanta coisa, né? Ela chegou a ser presa pela Gestapo, ela viu o telefone, ela viu uma série de inovações, ela sobreviveu a toda a geração dela, ficou sozinha de novo, né? Que era uma coisa que angustiava muito, o não ter família, né? Enfim, e aí ele pergunta para ela como é que foi tudo isso, se ela não ficava angustiada com as situações que aconteciam, né? Isso aí no meio da Guerra Fria. E ela responde que ela entendia tudo aquilo e entendia também que era limitado o que ela podia fazer, né? Que do alcance da possibilidade dela era pouco. E quando eu li essa biografia, eu pensei muito no miudinho que meu pai falava, né? E assim, e comecei a adotar uma lógica de funcionamento, né? Até para não ficar muito desesperada de fazer um monte de coisa e não vou dar conta, né? Porque a vida é muito curta, né? E os nossos braços também são pequenos. É possível fazer muito, fazer miudinho no nosso mundinho, né? E sempre devagar. Sempre devagar, devagar e sempre miudinho no mundinho. É isso que dá para fazer, né? Não dá para fazer grandes coisas, né? E é essa a ideia da gente fazer o programa pensando um miudinho, né? Então não é uma consulta, né? Não é um momento de escarafunchar a vida de ninguém, mas não pensar tem coisas. Não tem nenhum fim diagnóstico, até porque diagnóstico, na minha concepção, é uma construção longa. Para um bom diagnóstico de uma criança ou um adolescente, eu preciso ter uma noção muito clara do desenvolvimento comum. Depois eu preciso ter uma visão maior ainda dos bastidores, né? Do que acontece, né? Então, assim, pode ser uma questão clínica, neurológica, cromossômica, genômica, né, recessiva, dominante, alguma coisa que vem com outras situações ou não, pode ser uma reação idiosincrática à medicação, pode ser um monte de coisa, né? E pode não ser nada também. E pode ser nada também, né? Quer dizer, pode ser uma coisa passageira, pode ser a própria situação que eu mencionei da pandemia, que gerou uma série de problemas. Nós ainda não saímos dos efeitos, nem os adultos, né? Até hoje ainda ouço adultos falando, nossa, fiquei muito tomado, não consigo ficar na rua mais, não consigo mais sair com as pessoas, perdi amigos, fiquei com medo, né? Então, assim, as crianças passaram por situações bem difíceis, tem crianças que nasceram na pandemia. E eu gostaria de demarcar duas situações. 2010, as crianças que nasceram em 2010 já são crianças em que as telas fazem parte da vida, né? Mesmo que eles não tenham acesso, não tiveram acesso, ao povo que está hoje aí com 13 anos mais ou menos, já fazia parte, já tinha celular, já tinha a TV, já tinha a tela do Google, internet, enfim. As crianças da pandemia encontraram outra intensidade do acesso às telas. Então, assim, são dois grupos, pra gente ser mais rápido, de pessoas que são diferentes de mim, que nasci há 50 e tantos anos atrás. Né? E que tinha uma outra lógica, né? Que não tinha nem, quando eu fiz mestrado, não existia nem computador, né? E a coisa foi tão rápida que no exame de qualificação eu levei num lugar para a pessoa digitar num processador de texto, e quando chegou a produção final, eu já digitei no computador de uma amiga. Nossa. Né? E aí eu digitei no computador de uma amiga, levei para um outro cara que fez a junção para fazer paginação, né? E tive que levar num lugar para poder imprimir. No doutorado, eu escrevi e eu imprimi. Naquelas impressoras, fazia... né? Imprimi os 11 volumes. Então, vejam, é muito rápido. Aí no pós-doutorado já nem imprimiu mais. Não. Para ele poder existir, eu tive que fazer livro, porque ele não existe em lugar nenhum, né? Já virou PDF. Então, assim, é muito interessante isso, se você fizer a conta disso, né? Então, eu terminei o mestrado em 91 e terminei o pós-doutorado em 2006, são 15 anos. É muito rápido. Né? Quer dizer assim, então, o acesso à informação, a rapidez da informação, e a gente precisa caminhar junto com isso. Né? Então eu tenho um pouco de receio, né, quando as pessoas fazem uma crítica muito rápida, né? Me lembra a história lá de quando surgiu o carro, que as pessoas diziam que não podia andar mais que 40 quilômetros, que os órgãos iam sair para fora. Não aconteceu nada disso. Né? Não podia ter luz elétrica, que as pessoas iam ser fritadas na rua, também não aconteceu nada disso. A TV não estava irradiando nada que contaminou os órgãos de ninguém. Então, assim, a gente vai ter que saber lidar com isso. Precisamos ser alfabetizados digitais. E isso vai exigir de nós uma ousadia de uma mudança de lógica. Da lógica do tempo físico, que é
construído, né, para o tempo virtual, que é um tempo rápido. Mais rápido do que o nosso processamento, né? Não que a gente não seja muito rápido na captura, mas o nosso processamento exige uma articulação de ideias. Então você tem que ter várias ideias para poder articular. Nem todo mundo tem. Né? Então ter um smartphone não é ser alfabetizado digital, né? Parece isso meio óbvio, mas parece que as pessoas esquecem o óbvio, né? Então algo aí pra gente pensar, e como que é isso para os pequenos, né? Então quando uma autora como Julieta Jerusalinski, né, publica uma obra que fala de intoxicações eletrônicas, ela está contando para nós que se a criança tiver acesso muito rápido, né, a esse agarramento visual, isso tem consequências ruins para o desenvolvimento dela, porque no início ela está muito aberta, né? Sensorialmente, né? Aquele trem lá da plasticidade cerebral está muito presente. Então, tem que ter um barramento. Um limite. Tem que ter um limite, né? Ou não tem, não vai usar, né? Na verdade, até a um outro recomendação momento. é 2 anos. Sim. 0 exposição até então, ela. Mas né? agora, que jeito? Então, que jeito que a gente faz? Né? Às vezes os pais me perguntam, mas como que eu faço para tirar o celular? Eu falo, então, mas para tirar o celular tem que trocar por alguma coisa. Por alguma coisa que seja tão interessante quanto. O que é tão interessante quanto o celular é gente. Que é inesperado. E gente é sempre um negócio que você não sabe o que vai dar. Né? Então você vai ter tempo? Você vai ficar junto? Tem até uma história engraçada. Um dia eu estava dando palestra numa escola e tinha acabado de mudar de casa. Tinha 6 meses. E eu tava falando disso, da importância de estar junto com a criança, de mediar, tarará, tarará, tarará. Aí, de repente, um pai falou assim, eu duvido que a senhora não dê um tablet pro seu filho ficar jogando, pra dar sossego. Na hora que ele falou, eu lembrei, cadê o tablet? A gente tinha mudado. E aí eu lembrava vagamente, assim, o tablet. Foi parar onde? E eu falei, e respondi lá pra ele e tal, parará. Aí eu fiquei assim, gente, a gente tinha um tablet, não tinha? Tinha, Sidney, cadê o tablet? Então, quando a gente mudou de casa, não tinha nem uma semana, os meninos brigaram por causa do tablet. Aí eu guardei, falei, onde? E aí levou mais um tempo pra achar o tal do negócio. E quando a gente achou, tinha dado problema na bateria. Ou seja, né? Então assim, é isso, né? Então porque a gente fica muito junto, e aí como a gente fica muito junto, ainda que a tela exista, o celular de cada um, né, a TV e tal, tem a gente mostrando um pro outro, querendo saber o que o outro tá fazendo, por que tá fazendo, então tem uma relação com isso, isso faz parte para dentro, não para fora, né? Para evitar que saia, né? Porque o que a internet faz, você sai para fora, né? Então, assim, há algo que tem que ser pensado, né? Nessa frase meio redundante, que tem que ser manejado, né? E eu fico pensando se às vezes as pessoas estão dispostas a isso, ou se nós adultos que não fomos criados assim, se a gente está sabendo lidar com isso. Quem está usando quem? Exatamente. Né? Então, assim, tudo está dentro do celular, né? Tudo. Sua vida, os números, os contatos, o trabalho está dentro do celular, né? Então, o acesso, deu um problema no notebook, eu assisto a reunião no celular, né? Os aplicativos de banco, as contas, tudo, o Pix está lá. Então, assim, inevitavelmente ele faz parte da sua vida. A questão é como? Porque ele chama você toda hora. Né? Ele é feito para isso. Ele é feito para construir uma bolha para você no mundo perfeito das coisas que você gosta, né? Ok, é isso mesmo, né? E não tem outro jeito dele funcionar a não ser assim, né? Mas para uma criança não aprender a lidar com as frustrações, isso tem efeitos difíceis para quando ela for adulto, né? Eu costumo dizer que as crianças precisam de um kit de sobrevivência. E, aliás, é para usar isso a vida inteira, né? Então, a gente tem que saber cuidar da gente, a gente tem que respeitar o corpo do outro, a gente tem que saber esperar e tem que saber obedecer, né? Obedecer não vem de comando, né? Obedecer vem de ouvir. A raiz da palavra obedecer é obe audire, é ouvir. Então, a gente tem que saber ouvir. Porque nós dependemos dos outros. Então, os 20 anos do processo de humanização são os 20 anos de construção do kit de sobrevivência que a gente usa toda hora. Toda hora você precisa disso, né? Quantas vezes a gente precisa respirar, né? E fala assim, nossa, que trem chato, né? Aí você respira e tal, e fica ali com cara de paisagem, porque você tem que esperar. Né? Vamos repetir esse kit de sobrevivência aí, porque eu acho que essa parte foi interessante. Cuidar de si, cuidar de si. Tomar banho, escovar dente, saber comer, saber fazer sua comida. Legal. Isso é muito importante, gente. Quem não sabe fazer sua comida depende dos outros.
né? Quer dizer, você Pro faz básico. pro básico, saber usar micro-ondas, airfryer, sei lá onde é que você vai cozinhar. O que você quiser não é? fazer. Mas você tem que saber cuidar de você. E isso é ensinado. Acho que isso é muito importante, assim, criança dá trabalho. Uma vez, você conhece o Erickson, né? Sim. O Erickson fez um desenho, vou ver se eu acho o bebê. Um bebê que tinha uma etiqueta na bunda, né? De um lado estava escrito, dá trabalho, do outro, por muito tempo. Né? Então, assim, não é um trem fofo, né? Não. Maravilhoso até 3 anos e vai ser assim, ad infinitum. Não, isso é uma primeira fase em que você vai ter que colocar muito repertório. Então, ele precisa ser ensinado a cuidar dele. Né? Tomar banho, escovar dente, cuidar das coisas, guardar as coisas no cotidiano. Melhor brincadeira de uma criança, gente, é cotidiano. Né? Criança gosta de ajudar, gosta de fazer com o outro e gosta de se achar gente grande. Né? Depois ela para com isso, mas enquanto ela puder, a gente aproveita isso, porque isso vai ficar nela. Ela precisa saber respeitar o corpo do outro. Tem limite. Né? Então tem limite, não enche o saco, não bate no meu pé, não faça assim, não é desse jeito, não é dessa maneira. Como vai ensinar isso, gente? A cada época, a tradição familiar faz isso do jeito de sempre, que é sempre imoral. Né? A maior crítica, né, que os especialismos fazem à tradição familiar é de que é errada. Sim, a tradição é errada mesmo. Né? Porque ela vem de outro lugar. Se existe um lugar que a gente pode falar pro outro, fulano, me enche o saco, é família. Eu não aguento mais, né? Aquela frase clássica da mãe, eu vou sumir, que não vai sumir, né? Então, assim, tem tudo isso. Em família pode, né? No serviço não pode. Então, se em família pode, né? Mas tem um limite e a gente precisa contar para a criança, não faça porque eu não gosto. Né? Não é assim, não é desse jeito. Porque ela também precisa ser educada para outras coisas. Então, uma coisa é ensino. Ensino, eu vou lá, pego na mão, faço junto, repito. Outra coisa é educação. A educação é aquilo que passa por baixo da porta do que eu ensino. Né? Então eu vou contar uma historinha aqui que eu espero que vocês escutem como caricatura. Não quero ninguém transformando isso em vida real, fazendo denúncia, né, no conselho tutelar, não é nada disso. E isso é uma caricatura. Né? As meninas de 12 anos estavam tirando o excesso de batom no espelho do banheiro. Todo dia o diretor mandava o zelador limpar e todo dia tinha manchas de batom no espelho do banheiro. Aí um dia ele juntou as crianças, né, as mocinhas, aliás, que não são crianças, né, no banheiro junto com o zelador. Por favor, senhor fulano, mostre para elas como que o senhor limpa. O senhor fulano pegou o pano de chão, colocou dentro da água do vaso sanitário e limpou uma a uma as manchas de batom. Nunca mais foram vistas manchas de batom no espelho do banheiro. Isso é educação. Não é ensino, ou seja, educação é aquilo que passa por baixo da porta. Então, quando a gente fica com uma criança no cotidiano, a gente educa muita coisa. A tranquilidade da gente ao resolver situações difíceis, a paciência com as pessoas que são complicadas na família, que sempre tem, a paciência consigo mesmo nos momentos, né, de cansaço, né? As trocas com respeito em relação à criança. Né? Eu falo sempre para os casais, não misturem conjugalidade com parentalidade. Filho não tem nada a ver com aquilo que acontece enquanto casal, e ele não consegue enxergar que ele tem um casal. Ele só enxerga papai e mamãe. Né? Então, às vezes é preciso dizer para a criança, né? Não estou brigando com o seu pai, estou brigando com meu marido. Você não tem nada a ver com isso, sai daqui. Vai fazer outra coisa. Né? Isso não é problema seu. Né, essa divisão das coisas que é preciso demarcar mesmo quando a gente está triste, aborrecido, chateado com o outro, né, tudo isso educa, né, e educa o saber esperar. Então é preciso criar uma varanda na vida. A gente não pode estar o tempo todo respondendo imediatamente ao que acontece, e isso é um efeito complicado da nossa contemporaneidade, como ela é muito estimulante, muito visual, muito colorida, muito intensa. A gente responde muito rápido, né? E a gente não percebe que essa mesma contemporaneidade nos sufoca com estratégias de anestesia. Então, assim, há algo aí que a gente tem que começar, parar e pensar, né? E isso é esperar, né? Então, todo mundo precisa construir uma varanda, né? Então, assim, que é o velho contar de 1 até 10, né? E não dizer nada. Passar 3 vezes. Não é? Então, assim, a coisa está acontecendo, você faz cara de paisagem, dentro você está fervendo. Espera, calma, deixa eu tentar entender. Então, com isso eu preciso ouvir. É só 4 coisas. 4 coisas, né? Cuidar de mim, respeitar o outro, saber esperar e saber ouvir. Pronto. Né? Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Quem sai da infância com esse kit, dá conta da adolescência. Que você tem que dar conta do seu corpo, que você desconheceu, agora é um trem estranho. Você tem que respeitar o corpo do outro, porque você precisa do outro, né? Para viver a experiência sexual, você precisa do outro.
né? Mesmo que o outro seja você mesmo, né? Porque você precisa saber cuidar do seu corpo. Você precisa saber esperar, que o outro não é do jeito que você quer, né? E você precisa saber ouvir. Então, assim, tudo isso está assentado, né, em coisas extremamente difíceis e que a virtualidade nos obriga a viver, que é essa rapidez, que é a situação de que as coisas a serem feitas não é porque você gosta, não é porque você quer, é porque você precisa. O que precisa fazer? Né, um dos meus filhos, que depois, quando assistir isso, vai me matar, mas enfim, eu não vou falar quem foi. Mas ele sabe. Ele sabe. A gente teve uma situação que ele precisava ficar na escola numa época de férias. Ele tinha 3 anos. E aí ele não queria ficar de jeito nenhum. Não queria. Ele queria ficar em casa, mas você não pode ficar em casa. Não tem ninguém em casa. Seu irmão vai, você vai, e nós vamos. E você vai ficar lá de manhã e depois de tarde eu vou te buscar. Não quero. Fez aquele olho do gato do Shrek, sabe? Que fica redondo, né? Brilhando, chorando. Falei, deixa eu te contar uma coisa. Tem 3 coisas na vida. Tem coisa que a gente quer, tem coisa que a gente gosta, tem coisa que a gente precisa. O que a gente precisa, não gosta nem quer. Você vai. Posso levar meu boneco? Pode levar o que você quiser. E aí virou piada na família, né? Porque aí depois, quando ele queria qualquer coisa, eu não quero. Eu falei, nossa, você não quer, mas então, eu já sei que tem coisa que a gente quer, que a gente gosta, a gente precisa. E o que a gente precisa, não gosta nem quer. Falei, então, qual é a categoria disso? Eu sei que é do precisa, mas eu não quero. Falei, tudo bem, eu também não quero. Tá tudo certo. Mas você precisa, né? Eu não contei pra ele, mas ele agora já sabe que, na verdade, a maioria das coisas a gente precisa, não gosta nem quer. Algumas. E por que isso é importante, né? Porque a gente precisa dos outros. É um negócio desagradável esse, né? Porque assim, a gente vive sozinho, a gente é sozinho, né? Lida com a gente sozinho. Nasce e morre sozinho, mas a gente precisa do outro. E aí com o outro é aquele jogo lá da lenda do porco espinho, sabe? Se você aproxima demais, machuca. Se você desaproxima, passa frio. Qual é a medida ótima? Toda hora você tá medindo isso, pra lá, pra cá, pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro. É muito difícil estar com outro que não te respeita, estar com outro que não se cuida, que você precisa cuidar de si e do outro. O bando humano não suporta. Né? Então assim, tudo isso é muito importante para a gente pensar uma relação com as crianças que faz vistas ao adulto que ela vai ser, e ela vai ser adulta uma parte da vida, né? E hoje, né, já mais velho, eu percebo nos idosos que estão agora idosos, né, na minha proximidade, e que não sabiam que iam ser longevos. Então a geração que tem saneamento básico, gente, não podemos esquecer, ela é longeva. Então, assim, você tem que ter ocupação na vida até pelo menos uns 90 anos. Por quê? Porque você vai estar vivo, né? Então, assim, mas aí, né, pode viver de qualquer jeito. Não pode. Viver de qualquer jeito pesa para alguém. O kit de sobrevivência também é importante aos 90. Né? A gente suporta no bando pessoas semi-dependentes. A gente não suporta pessoas dependentes. Então, a gente dopa, a gente tranca, a gente confina, né? A gente teve uma situação exclui, né? Tivemos uma situação bastante bizarra, né? Que é a nota técnica 11/2019, que foi o que a gente fala? A nota técnica foi assinada, promulgada, sei lá o que foi, enfim. Fizeram esse trem, né? Lá em 4 de fevereiro de 2019, que no item 5.2, vocês podem depois consultar, tá escrito lá, né? É permitido, né, a internação de crianças e adolescentes, de acordo com o bom senso do avaliador. O bom senso. Isso. Eu gosto desse conceito. Não é? Bom senso, né? Deverá ser em enfermarias psiquiátricas especializadas, que tem aonde? Aonde que mesmo? Né? E se não, você pode internar no hospício mesmo. E tivemos situações graves de crianças internadas em hospícios. Não, né? Então, assim, alguém esqueceu do Holocausto Brasileiro, né? O livro da Daniela Arbex. Alguém esqueceu que existia lá um hospício em Oliveira para crianças, foi fechado, juntou todo mundo em Barbacena, né? Muitos viram, eu vi, né, em Belo Horizonte, no Galba Veloso, esses adultos já com uma história de 20, 30 anos internos, né? Então, assim, tem algo aí que a gente não pode esquecer, né? Porque senão acontece de novo.
Né? Então, esse horizonte, né, da epidemia diagnóstica, ele me preocupa muito, porque a gente pode assistir tudo isso novamente. Uma criança que não é viável, e aí esse é um horizonte diagnóstico que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de duas palavras, atraso e viabilidade. Essa criança é viável, ou seja, dá para ela viver sozinha, dá para viver com os outros? Porque se sim, tá tudo bem. Esquisitice, excentricidade, a gente lida, né? Agora, se ela não for viável socialmente, nem com ela mesma, quem vai querer isso? Né? Com 3 anos, ela põe o pé na farofa do churrasco da família, todo mundo ri. Com 5, a gente começa a hesitar de convidar. Com 15, ninguém convida. Né? Então, assim, tem algo aí que a gente tem que começar a pensar. E eu sei com todas as letras, é difícil. Eu sei que é difícil. Aliás, se fosse fácil, a gente não tava aqui, né? Tava fazendo outra coisa, né? Mas, assim, vamos conversar bastante, vocês vão me conhecer, né? Vocês vão entender que se fosse impossível, eu não estaria aqui. Eu estaria fazendo qualquer outra coisa, menos isso. Então, eu convido vocês a virem conversarmos, né? Mandarem muitas pílulas, né? Pra gente poder bater nos miudinhos. Digerirmos juntos, né? E pensarmos estratégias de cuidado e deem sugestões e façam críticas, por favor, né? E que possamos fazer uma boa troca. E agradeço novamente ao Guilherme essa parceria. Que legal, show de bola, velho. Assim, eu acho que uma coisa que é legal de eu enfatizar pro pessoal é assim... A gente vai tentar muito, gente, sem puxar pro lado da normalidade. A gente tá falando de desenvolvimento. A gente não tá falando de mais nada além disso. A gente tá falando do comum. A gente vai tentar esquecer, a gente vai tentar essa sopa de letrinhas e a gente vai tentar aos poucos aqui construir, porque eu acho que é uma coisa que eu também acredito, do mesmo jeito que eu tenho certeza que a Roberta também. E olha que a Roberta é uma pessoa que dá aula de psicopatologia, né? Então, assim, mas que essa coisa diagnóstica, essa caixinha... Ela é uma caixinha mais parecida com um queijo suíço do que com uma caixinha. Ela tem muito buraco, ela tem muita conexão, ela não é uma caixinha, de verdade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado antes de pegar alguém e colocar alguém dentro dessa caixinha, porque isso não é bem assim. E principalmente quando a gente fala de criança, né? Porque uma coisa que você falou me marcou muito, eu vou retomar aqui. O diagnóstico, ele é algo... de um acompanhamento, né? Ele é algo que vem dessa ordem, ele vem da continuidade daquilo, né? Ele não é algo que é. E o mais importante, se eu tenho o comum como parâmetro, eu não preciso de um diagnóstico para cuidar de uma criança, para intervir, porque eu tenho parâmetro, né? Então, assim, o que é esperado de uma criança, sei lá, com 2 anos de idade, por exemplo, né? Então, que a gente sabe que uma criança de 2 anos tem capacidade para comer de tudo, conversar minimamente com outras pessoas, então já fala adjetivos, advérbios, os verbos, né? Consegue se referenciar na conversa. Ela não usa fraldas, ela não usa nenhum acessório de segurança, dodô, paninho, não mama mais no peito, nem mamadeira, não usa chupeta. Conversa com estranhos minimamente, né? Principalmente se os adultos significativos dela estão seguros, ela fica segura também. Então veja, é uma criança assim que já está preparada para começar a subir um morro, vamos dizer assim, né? De tudo que ela vai ter que adquirir. Já deu start. Né? E a gente olha no horizonte, tem um monte de crianças que não estão ainda assim. Ok, tá, tem N motivos. Por exemplo, as crianças da pandemia. Né? Ok, essas crianças pandemizadas estão com dificuldades nessa aquisição desse potencial que elas têm. Então vamos começar a conduzi-las para que elas adquiram isso o mais rápido possível, porque isso é bom para elas e é bom para o bando. Uma criança que você fala para ela, vai lá no meu quarto e pega a minha bolsa vermelha, e que ela vem pequenininha arrastando a sua bolsa, isso facilita. Facilita a lida, facilita a vida. Uma criança que conta para você, tá dodói aonde? Né? Que aponta a cabeça, que aponta a barriga. Uma criança, vamos pensar uma criança de 3 anos, por exemplo. Facilita para você lidar com ela. Né? Se ela te conta alguma coisa, se ela diz de sentimentos, se ela diz o que ela está pensando, isso vai começar a fazer trocas cada vez mais ricas. Então é importante que as crianças falem, né? Então, se eu sei que mais ou menos, né? E isso no desenvolvimento tem que estar sempre em pauta, mais ou menos. Mais ou menos, nada é aniversárico. Mais ou menos a criança está falando em torno de 2 anos, 2 anos e meio, né? E falando o básico, verbo, adjetivo, né? E o não.
Então eu espero que a criança já tenha isso adquirido. Mesmo se for mal articulado, não tem problema, né? Então você chega em casa e pergunta, cadê seu pai? A criança fala, papai abou. Ah, seu pai foi embora. Ah, mas ele volta, já já que ele tá aqui, né? Então esse papai abou, né, resume uma informação. Então uma parte da linguagem é comunicacional. Então eu sei que é nessa idade. Se ela tá com 4 e não tá falando, isso me preocupa. Aí, pronto. Né? É uma questão auditiva? Não sei. Né? É uma questão muscular, relacional, né? Quer dizer, uma questão de investimento, neurológica, sindrômica. O que será que está acontecendo que ela não está falando? Porque era para ela estar falando. Então, isso me faz buscar uma série de respostas que talvez me tragam mais perguntas, mas eu não preciso pôr, Thea, então ela tem autismo. Nossa, mas calma, a gente não interviu, a gente não puxou, a gente não empurrou, a gente não convocou, a gente não fez essa investigação de bastidores. Chegamos agora, né? Assim, tem criança diagnosticada em 2 minutos. A mãe entrando na sala do especialismo, né? Foi subir um degrauzinho com a criança, baixou a cabeça para poder pegar a criança. E aí o especialismo, né, vira para a mãe e fala: autista, né, mãe? Uai, minha tinha 1 ano e 8 meses, não tinha nem aberto a boca. Sabe assim, tem algo errado aí, né? Então, gente, até trazendo essa ideia, a nossa vontade aqui é trazer esses assuntos em pauta, porque também essa mãe não tem culpa se ela acreditar. Não, ela não sabe. Então pronto, então agora que a gente vai passar a saber. Né? Então se você tem dúvidas sobre a parte de desenvolvimento ou qualquer outra coisa, você não sabe se é sobre desenvolvimento, manda pra gente. Manda pra gente, o que você tiver de dúvida, Sim. o que você tiver de curiosidade, o que você quiser saber, manda pra gente, porque a gente vai tratar isso com normalidade. E o mais importante, se começar a aparecer, né, muitos questionamentos assim, sobre a sopa de letrinhas, eu posso fazer no final referências, né? Você quer saber mais disso? Tem tal texto, tem tal texto, tem tal livro, tem não sei o quê. Vai atrás que isso existe em tal lugar, né? E vá conhecer, né? Para cuidar é preciso conhecer, então a gente tem que conhecer. Né? E o mais legal de conhecer é igual esse livrinho aqui, esses 2 livrinhos. Saber é público. E no nosso país, principalmente, a gente é muito privilegiado nesse sentido. Não é? E a gente precisa usar isso. Tem uma semioticista muito legal, chama Lúcia Santaella, e ela diz que a cultura de massa chega no Brasil antes que o brasileiro fosse letrado. E isso é diferente da Europa, que o europeu já era letrado, e aí chegou a cultura de massa. Então ele tinha base para poder acompanhar. Conosco foi ao contrário. Eu sei lá se foi ao contrário, se a gente pulou etapa, não interessa. Tá aí. A gente tem que fazer alguma coisa com isso. Tem que pegar no tranco. Não tem que pegar no tranco. Então a gente vai ter que se letrar. Sim, a gente vai ter que ler. A gente vai ter que sair só de assistir o TikTok, vai ter que sentar, se concentrar em coisas que são mais densas. Mas tem a vantagem que muita gente gosta disso, né? Muita gente gosta de fazer isso e muita gente oferece possibilidades disso, né? E a gente sempre pode fazer novas tribos de discussão sobre várias leituras e a partir disso construir estratégias. Então há algo aí que a gente pode fazer e acho importante que a gente seja diligente, né? E que a gente seja consistente. Não é para fazer de qualquer jeito, né? É para fazer devagar e sempre, né? Porque senão é rápido e nunca. Perfeito, muito bom. Gente, então é isso. Se você quer se comunicar com a gente, manda aí pro Comunica, manda através do nosso Instagram, através do direct. A gente vai colocar também caixinhas de pergunta no Stories, mas pode mandar também através do direct a qualquer momento. As suas dúvidas, as suas questões, as suas curiosidades sobre a infância, seja ela em qual etapa for, a adolescência, o jovem adulto, enfim. O que você quiser perguntar aí pra nós, a gente vai dar um foco principal nas primeiras idades, mas pode perguntar aí o que vocês quiserem e a gente vai tentar responder. Isso mesmo. Dentro da normalidade. Isso. Muito obrigado, Roberta. Começamos. Obrigada então. também. Sejam bem-vindos.